Tem que atualizar alguma coisa? Tô ligando. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Peraí, deixa eu desligar aqui para não dar retorno. Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, me confirma se a internet está ok, se vocês estão me ouvindo bem. Digita aqui nos comentários que hoje a live vai ser um assunto aí polêmico que a gente vai trabalhar. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo ok, perfeito, gente. Vai me avisando aí. Seguinte, galera, vamos lá então, a gente vai trabalhar, falar um pouco sobre relacionamento, aproveitando que a gente está chegando aí na data do Dia dos Namorados. Então, essa data é bem temática, né? Bem pertinente para a gente falar sobre alguns assuntos profundos aqui. E eu postei um vídeo sábado, que na verdade esse vídeo é uma reciclagem, né, de um conteúdo que eu já havia feito, e toda vez que eu posto esse vídeo, ele sempre repercute, ele gera uma angústia muitas vezes nas pessoas que estão passando por esse processo. Às vezes, né, vem pessoas com raiva do conteúdo, porque toda vez que algo te incomoda é porque aquilo acionou algo dentro de você, né? As coisas que nos incomodam não nos incomodam à toa. Então tem algo dentro de você que muitas vezes talvez você não olhou, você não trabalhou, você não quer visitar e aquele conteúdo te acionou algo, tá? Então, para a gente poder introduzir essa questão de falar mais profundamente sobre o compromisso em si, o passo a mais do namoro, né? Eu quero fazer uma introdução para a gente poder chegar até esse lugar, tá? E falar um pouco das resistências por trás, né? Por que muitas pessoas param no meio do caminho, quais são os medos por trás, o que acontece, né? Então, para a gente poder falar de relacionamento, a gente precisa começar primeiro com a simbologia do amor, tá, gente? O amor, para muitas pessoas, tem simbologias diferentes. E essa simbologia, a representação do que é o amor, ela vai de encontro com as nossas experiências pessoais e sistêmicas, ou seja, experiências familiares. Aquilo que a gente herda de crença, né, de simbolismo, de referência que a gente tem em relação a esse assunto, amor. Por que eu estou falando isso? Porque para muitas pessoas o amor não é algo bom. O amor é sinônimo de dor, é sinônimo de rejeição, é sinônimo de distanciamento, é sinônimo de abandono. Por quê? Porque elas viveram uma experiência de alguém que elas se importavam, que elas amavam, alguém muito próximo, às vezes um pai, uma mãe, o cuidador, né, o genitor, a principal pessoa ali que devia às vezes cuidar, que devia estar presente, é alguém que a pessoa viveu uma experiência traumática e ela associa quase que imediatamente amor àquela experiência, tá? Então, para a gente falar desse tema aqui, a gente tem que entender que o modo como as nossas primeiras figuras de cuidado, então o nosso pai e a nossa mãe, primeiramente, nos responderam emocionalmente, ensina o nosso cérebro sobre o que é o amor, tá? O que é a representação do amor. Então, para algumas pessoas, o amor é algo que sempre está lá. Quem são essas pessoas? Quem teve uma referência saudável, positiva de amor, né? Quem teve ali um vínculo saudável, um vínculo seguro, né? Então elas sentem que é seguro amar, é seguro confiar nas pessoas. Já outras pessoas, o amor é algo que desaparece quando ela mais precisa. E isso cria uma experiência de dor ali, né? Para outras até o amor é algo que prende, é algo que sufoca, é algo que muitas vezes limita. E aí a gente já pode entender por que para algumas pessoas é tão difícil dar esse passo a mais de assumir um compromisso, de se vincular mais profundamente, né? De avançar ali nesse aspecto de sair só desse lugar. Eu estou
fazendo uma experiência, eu estou testando se é essa pessoa mesmo que eu quero para minha vida, né? Sai dessa posição de dúvida, porque que algumas pessoas ainda ficam, na verdade, nesse lugar, né? Então, quando a gente fala sobre essa simbologia do que é o amor, que para diversas pessoas aqui é diferente, a sua experiência de amor é diferente da minha experiência de amor, porque eu tenho outras referências, você tem uma base, um contexto familiar, uma história de vida, e por isso que cada pessoa é um mundo particular, né? A gente precisa olhar principalmente para dentro e para mergulhar profundamente na nossa história para entender qual que é a minha referência de amor, o que eu estou interpretando como amor. O amor para mim é algo bom, é algo leve, ou é algo como nessas simbologias que eu trago aqui, algo que sufoca, algo que limita, algo que prende, ou algo que desaparece, algo que me abandona, algo que nunca está lá, né? Essa percepção de rejeição que muitas pessoas têm. Então a gente precisa entender que a nossa infância é o solo que a gente vai pisar a vida inteira. Quando a gente não olha para essas experiências que acontecem na infância e quando a gente não ressignifica, na verdade, essas experiências, a gente vai para a vida adulta reproduzindo e fica à sombra disso, à mercê disso, né? A gente vai reproduzir essa experiência, essa simbologia interna que eu tenho de amor. Então, se amor para mim é distanciamento, é rejeição, é prisão, é sufocamento, eu vou provavelmente reproduzir essa experiência na minha vida adulta. Vou me atrair, na verdade, por pessoas que se comportam da mesma maneira. Então, eu escuto muito as pessoas dizendo assim: eu só atraio pessoas indisponíveis para me relacionar. Só que essa fala está completamente errada. Não é que você só atrai pessoas indisponíveis. A fala correta é você só se atrai por esse perfil de pessoa. Por quê? Porque a experiência dentro de você de amor é igual a esse cenário que você está se atraindo, a esse cenário externo que você está buscando inconscientemente. Tá? Então, aquilo que a gente vivencia na infância e nós não ressignificamos, a gente não se reconcilia com esse passado, a gente vai para a vida adulta tentando elaborar essa experiência. Então, a gente vai atrair situações muito semelhantes na tentativa de elaborar o trauma, de fazer com que agora as coisas aconteçam diferente. Só que isso é muito delicado, porque nós não nos relacionamos com a realidade que se apresenta para nós. Nós nos relacionamos com a fantasia. Como assim a fantasia? Então eu me atraio por uma pessoa que está indisponível, que eu percebo que não quer nada sério, que não está me levando a sério, que não tem muito a oferecer ou que não quer fazer grandes movimentos na minha direção, mas na minha fantasia eu fico presa a essa pessoa por quê? Porque eu quero mudá-la, eu quero consertá-la, eu quero transformar essa pessoa. E isso tudo é uma prisão, por quê? Porque na verdade, inconscientemente, essa é a tentativa da criança querer mudar os pais, querer que os pais sejam diferentes, ainda buscando esses pais, né? Buscando nesses pais algo diferente do que eles puderam dar. Por isso que a gente vai para a vida adulta, às vezes, de uma forma cega, né? Sem perceber as escolhas que nós estamos fazendo, na verdade, tá? Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente não olha para essa simbologia, para essa interpretação, para essa crença que nós herdamos, né, sobre amor, sobre esse significado de relacionamento, a gente segue reproduzindo a mesma realidade na vida adulta, tá? E qual que é o grande problema disso, né? Se para você precisa se machucar para manter o amor na sua vida, isso significa que o seu simbolismo de amor está completamente deturpado. Isso não é amor, isso é sobrevivência, isso é desespero muitas vezes, né? Isso é essa reencenação do trauma. E o que a gente precisa entender aqui? Dentro desse lugar de sobrevivência, a gente precisa entender que a gente a criança, né, quando ela tá nessa experiência ali, ela tá sem defesa, ela não tem o que escolher, ela simplesmente nasceu dentro daquele ambiente. E nascendo dentro desse ambiente, ela vai se moldando, ela vai se adaptando àquele ambiente.
E essa adaptação acontece de forma que a criança interpreta como ela deve se comportar, quem ela deve ser para receber o mínimo de amor, para receber, às vezes, uma migalha de afeto. E ela vai buscando, né, incansavelmente, agradar as pessoas à sua volta para receber esse afeto, né? E aí ela vai perdendo o seu senso de eu verdadeiro, vai perdendo a sua identidade, né? Vai se perdendo no meio de tudo isso. E aí na vida adulta ela vai reproduzir isso que ela aprendeu aqui na infância, né? Ela aprendeu a sobreviver. Na vida adulta ela vai aprendendo a sobreviver também nas relações, né? Muitas vezes vai se anular, muitas vezes vai aceitar coisas inaceitáveis, não vai saber se posicionar porque tem medo de perder o amor do outro. Então ela segue nessa repetição. E aí, qual que é o grande problema, né? Quando a gente não cresce num ambiente funcional, quando a gente não cresce com referências saudáveis, qual que é o grande problema disso, né? Dentro dessas interpretações erradas sobre o que é o amor, o que o amor significa, né? É quase como se fosse uma equação. Amor é igual a dor, amor é igual a sofrimento. E a pessoa segue sofrendo, segue reproduzindo esse cenário. E aí ela começa, dentro dessa simbologia, a confundir muitas coisas. Ela interpreta intensidade com conexão. Ela acredita que a intensidade, o nível de intensidade de um sentimento é igual a eu tenho uma conexão forte com essa pessoa. Só que às vezes essa intensidade é uma intensidade de dor, é uma intensidade de rejeição, é uma intensidade de um ciclo vicioso. Eu não sei quando eu vou ter uma aprovação novamente, eu não sei quando essa pessoa vai me dar uma migalhinha de afeto novamente. Ela segue ali insistindo nisso muitas vezes porque ela aprendeu a significar o amor dessa forma, a interpretar o amor dessa forma. Então ela vai interpretar, ela vai simbolizar, associar amor com sofrimento, ela vai associar ausência com profundidade, né? Ela vai construir uma interpretação disfuncional, errônea, sobre o que é um relacionamento bom, né? O que é ter um relacionamento, o que é construir um vínculo com uma outra pessoa. E aí, o que acontece no meio disso? Aqui, gente, presta muita atenção que a informação que eu vou entregar para vocês é que talvez muitos vivam nesse ciclo e não percebem. Quando uma pessoa que você se importa, ela te dá atenção e logo depois ela se distancia, ou a pessoa te valida e logo depois ela te rejeita, o cérebro muitas vezes não interpreta isso como uma rejeição final, tá? E por isso que muitas vezes, mesmo com sinais claros de desinteresse, aqui as pessoas que se atraem por pessoas indisponíveis, né? Mesmo com sinais claros de desinteresse do outro, você continua obcecada por essa pessoa. Por quê? Porque você não interpreta esse ciclo como uma rejeição final. Você interpreta como uma rejeição temporária. Porque aquilo é, de uma certa forma, familiar para você. Você aprendeu através dessa simbologia interna que o amor é assim. Às vezes ele tá lá, às vezes ele não tá, né? Às vezes ele me valida, às vezes ele me rejeita, né? E é assim que funciona a vida. E aí, qual que é o grande problema? O seu cérebro vai interpretar essa oscilação, esse ciclo de vai e volta, como uma ruptura temporária. E isso ativa em você uma busca compulsiva por resposta, por afeto, por aprovação, por alguma explicação ou até pela reversão dessa perda. Então, o que eu estou dizendo aqui para você? Que esse ciclo de vai e volta, essa resposta de desinteresse, interesse, essa resposta de agora eu te amo, agora eu não te amo tanto assim, eu te rejeito, mas não é bem assim. Esse joguinho que você entra, ele é viciante para o seu cérebro. Esse ciclo de atenção e de ausência, ele mexe com o seu sistema de recompensa, similar ao que a gente vê com jogos, por exemplo, similar ao que a gente vê nas redes sociais.
Sabe esse lugar de, eu vou rolar o feed aqui para assistir alguns vídeos e eu vejo 5 vídeos que não mexem tanto comigo, mas daqui a pouco eu vejo um vídeo que, nossa, me gerou uma alegria, uma excitação, nossa, que é interessante, me gerou uma risada, né? Essa oscilação de não saber quando que você vai ter um estímulo intenso é extremamente viciante e muitas pessoas vivem isso nas relações. Só que não percebem muitas vezes que estão, aqui vou falar o português claro, estão sendo feitas de trouxa, gente. Português claro aqui para vocês. Não percebem que estão vivendo um joguinho, não percebem que muitas vezes estão caindo, né, nessa oscilação. Mas a pessoa já demonstrou que não quer. A pessoa já demonstrou. Só que você não interpreta como uma rejeição clara. Você interpreta como, quando que eu vou ter de novo? Quando que ela vai me aprovar de novo? Quando que ela vai me amar novamente? Eu preciso buscar essa sensação novamente. E você fica insistindo em algo que você não deve insistir. Faz sentido isso, gente? Quem já viveu isso? Então, a gente precisa entender que essa questão que você vive, essa montanha russa de emoções que você vive, né? Quando você se relaciona com uma pessoa nesse nível de jogo, é como se você estivesse jogando, é um jogo de manipulação. Quando você vive isso, né? Você muitas vezes não está preso à pessoa em si. Não está preso àquela pessoa em si. Você está preso a essa sensação de não saber quando novamente você vai receber aquele estímulo, aquela dopamina, aquela descarga de satisfação. E aí qual que é o grande problema? O grande problema é que o seu sistema nervoso muitas vezes não busca aquilo que é melhor para você. Ele busca aquilo que é familiar. Então, se você puxar na memória, você pode perceber que talvez lá na sua infância você também já viveu isso. Quando você buscou insistentemente o amor, a atenção de alguém que muitas vezes era importante para você, que você queria desesperadamente o amor, o vínculo com aquela pessoa e que volta e meia você se esforçava, mas por mais que você se esforçava, o amor parecia distante, o amor parecia impossível de conquistar, mas mesmo assim você estava lá o tempo todo nesse esforço e de vez em quando você recebia uma migalhinha de atenção, uma migalhinha de afeto, uma recompensa. Só que isso não era suficiente, né? Então, gente, por isso que eu falo que tudo isso é uma reencenação de algo do passado. É uma tentativa de você reverter essa história que você viveu, às vezes, com os seus pais, né? De um pai mais ausente, de uma mãe mais distante, de uma mãe indisponível emocionalmente, e você tenta, muitas vezes, mudar aquela situação do passado no seu momento presente. Às vezes não tem nada a ver com a pessoa que você está do lado se relacionando, tem a ver com as suas memórias, com os seus traumas, né? E com esse passado que você ainda não aceitou, você não se reconciliou. E aí você segue fazendo escolhas inconsequentes, escolhas inconscientes de parceiro, de pessoa que vai estar do seu lado, sem assumir a realidade como ela é, sem assumir, olha, realmente essa pessoa não me quer. Eu já tive sinais claros disso. Por que eu estou aqui insistindo? A pessoa ela não lida com a verdade da relação, ela lida com a fantasia, com o potencial. Não, essa pessoa tem potencial de se tornar alguém maravilhoso. Né? No fundo, é uma pessoa boa. Sim, não importa se é uma pessoa boa. Será que ela quer estar do teu lado? Ela está fazendo essa escolha? Será que ela te coloca como prioridade? Esse é o ponto aqui, gente. Certo? Então, gente, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa entender? Agora, trazendo aqui para o tema que eu quero
abrir mais com você, que é a fala do Bert, né? Que ele traz o seguinte: quando um casal vive muito tempo junto e não se casa, inconscientemente eles estão dizendo um ao outro que estão procurando por algo melhor. Isso é ferir-se constantemente. Então, segundo Bert, o casamento é a despedida da juventude. Um relacionamento sem esse compromisso é a extensão da juventude. O que eu quero que vocês entendam aqui, tá? Eu recebi várias dúvidas, eu sempre recebo, na verdade, né? Mas essa frase, no fundo, é para te provocar. Eu fico assim assustada quando eu vejo muitas vezes pessoas que se atingem com essa fala, né? De nossa, eu não tô casada ainda. E querem desesperadamente alcançar esse lugar. Só que a questão aqui, o mais importante, gente, não é a instituição casamento. Não é isso. É você constatar a verdade dessa relação. Por que que vocês ainda não deram esse passo? Oh, meu Deus do céu. Por que que vocês ainda não assumiram esse compromisso? Por que que isso ainda não aconteceu? Tem alguma coisa aí por trás? Tem alguma resistência? Tem alguma espera, talvez? Eu espero que o outro mude. Estou esperando ainda que o outro se torne uma outra pessoa. Às vezes tem traumas, né, do sistema familiar que a pessoa carrega, assistiu o casamento dos pais que não foi bom e tem medo de revisitar esse lugar, tem medo de assumir esse passo. Ou até, gente, aí que vem pessoas de tudo quanto é tipo e tem a coragem, né, de admitir que não, pelo menos é mais fácil, se não der certo, eu me desligar. Agora, se você começa uma relação já pensando em se separar, tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. E esse que é o ponto. Por que que você tá empurrando com a barriga um relacionamento, uma decisão, se você já constatou muitas vezes que não é aquilo que você quer? É sobre isso essa fala, principalmente. Né? A instituição casamento não é mais importante do que a saúde, a sua saúde emocional. E isso é muito sério. A pessoa que você vai escolher estar do teu lado para o resto da vida é a decisão mais importante para você. É a decisão mais importante para você. E aí eu recebo perguntas do seguinte sentido: quanto é muito tempo para você? Porque a fala do Bert é bem provocativa, né? Um casal que vive muito tempo junto e não se casa, está dizendo ao outro que está procurando por algo melhor. Quanto é muito tempo? Isso é subjetivo. Quanto é muito tempo para você? Eu te pergunto, quanto que é muito tempo para você? Aí eu vou dar um exemplo. Ah, Tainá, eu já tô há 7 anos na minha relação. Eu não acho que é muito tempo, né? Vamos imaginar que existe esse tipo de pessoa. Eu não acho que é muito tempo. Tudo bem, qual que é o seu prazo? Qual que é o seu prazo? Esse que é o ponto. Porque se você me disser, eu não tenho um prazo, você não está tomando nenhuma decisão. Você está empurrando com a barriga. Talvez tem outras coisas por trás dessa relação que você não quer olhar, que você não quer ver. E aí tem algumas pessoas, né, que colocam desculpas do tipo, ah, eu não tenho dinheiro, o problema é o dinheiro, né? Ou, o problema é que ele não quer. Vamos por partes aqui. Primeiro, dinheiro, gente. Quando eu falo sobre esse compromisso, gente, a gente tem que entender que o casamento é um compromisso que você precisa fazer publicamente. Até tem uma fala do meu sogro, que ele diz assim: quando uma pessoa ela compra uma casa, quando uma pessoa compra um carro, quando a pessoa compra um bem, ela não pensa duas vezes e imediatamente ela vai lá e coloca esse bem no nome dela. Agora, quando é a escolha da pessoa que você quer ter do seu lado, a pessoa da sua vida, você fica hesitando em dar esse passo de assumir um compromisso público. Ó, essa é a pessoa que eu quero viver para sempre do meu lado.
Você hesita. Será que a gente está dando mais importância para as coisas do que para as pessoas? É isso que eu quero que vocês entendam aqui, tá, gente? É, Então, aí algumas pessoas falam, união estável é a mesma coisa que casamento? Não, gente, não é a mesma coisa. Por quê? União estável não altera estado civil. União estável é algo que o Estado criou para proteger os seus direitos. Então é isso que eu digo que quando você não assume esse compromisso de, eu estou tomando essa decisão, eu quero me casar, eu estou casado com essa pessoa, vou lá, assino o papel. Eu tomei a decisão, não precisa o Estado, um órgão externo, alguém vir aqui para dizer o que eu tenho com essa pessoa. Eu estou tomando essa decisão. São pesos diferentes. Quando você delega isso para o Estado, você ainda está numa posição infantil olhando para isso. Ou talvez, né, melhor dizendo, você não quer olhar para isso. Porque existem alguns pormenores por trás, tá? Então, o que a gente precisa entender? Casamento não é um título, não é só um papel que você assina. Eu mesma, né? Por que eu resisti a esse tema durante muito tempo, tá? Eu tinha questões no meu relacionamento que eu não queria olhar durante um tempo. E eu olhava para essa frase do Bert e desmerecia. Tipo assim, não, isso aqui não é importante. Essa fala aqui não é tão importante assim, não vamos dar atenção. Até que eu tive uma reunião com uma colega de trabalho, que também trabalha no ramo sistêmico, e ela olhou bem sério para mim e falou: você namora? Você tá em algum relacionamento? Eu falei: eu moro junto com meu companheiro. Aí eu fiz uma brincadeira e falei assim: a gente tá no período de teste ainda. E dei uma risada. Daí ela olhou bem sério e falou assim para mim: você tá indo contra a tua espiritualidade. E aquilo me tocou profundamente, sabe? Mexeu comigo. E aí aquilo me deu um chacoalhão de, olha, eu preciso olhar para esse assunto, preciso olhar para esse tema. E aí cai nesse lugar de muitas mulheres às vezes dizer, não, é porque o outro não quer. Gente, quando você sabe o que você quer e você se posiciona em relação a isso, você não tem que ficar esperando o momento mágico. Gente, não é tipo assim, o pedido precisa ser lá em Paris, na frente da Torre Eiffel, com um anel de brilhantes. Não, é um posicionamento de você chegar, sentar, conversar com a pessoa, olha, é isso que eu quero. Pronto. Se a pessoa não estiver alinhada, então tudo bem. Posicionamento. Não é sobre você pedir, né? Algumas pessoas falando, né? Desse desespero de eu vou pedir o outro em casamento. Não, gente. É sobre sair da fantasia, é sobre lidar com a realidade, é sobre se tornar adulto e conversar. Olha, é isso que eu quero. E eu vou te dar um prazo. Eu vou te dar um prazo. Aí você pensa, você vê se é isso que você quer. E aí a gente tá alinhado. Adulto, gente. Casamento é coisa de adulto. Quem não se posiciona vive nessa fantasia de, mas o outro não quer. Por que você aceita? Por que a culpa é do outro se você está aceitando isso, se você está permitindo? Esse que é o ponto, gente. Você está fazendo uma escolha, consciente ou inconsciente. Ai, gente, esse tema aqui é difícil, eu sei que é difícil. Muitos chacoalhões, né? Mas agora vamos falar de alguns fatores, né? Por que é tão difícil, né? E aí eu falo da minha história pessoal, por que eu tinha resistência também? Porque eu achava que o problema era o outro, que o outro precisava mudar alguns pontos, enquanto o outro não mudasse, eu não ia dar esse passo, porque eu não me sentia seguro o suficiente. E aí volta aquele assunto. Você não está assumindo compromisso nenhum porque você quer estar mais confortável para se separar. Então, se é isso, se você já está pensando em se separar, então nem começa. Nem começa. Entende?
O que me fez virar a chave para casar? Primeiro esse chacoalhão, de entender que o peso de um casamento frente a Deus também, de entender que eu estava desalinhada com isso, que eu não podia ter a bênção de Deus na minha vida se eu não tivesse alinhada com os princípios dele, entender que isso o casamento é algo muito sagrado. E de entender que muitas vezes, né, nessa espera infantil que eu tava da pessoa mudar, eu querer uma perfeição, eu tava também ali desonrando o outro, eu tava olhando de uma forma errada para esse assunto. Entender que, na verdade, né, eu precisava assumir esse passo, porque a gente já estava praticamente morando junto, vivendo uma vida de casado, eu não me via com outra pessoa, não me via. Eu sempre tive um excelente relacionamento, eram alguns ajustes ali que me incomodavam, e eu senti que eu precisava desse passo, né? E o que muitas pessoas não entendem é que depois que você recebe essa bênção, né, depois que você assume esse compromisso, a vida muda completamente. As pessoas acham que é algo banal, que é algo que é fútil, é só assinar um papel, mas muda, gente, muda muito, né? Eu, como cristã que sou, entendo o peso disso e a minha vida transformou. O meu alcance, a seriedade do meu trabalho, a forma como as outras pessoas me veem, mudou completamente. Totalmente, totalmente, tá, gente? E aí, enfim, aqui é muitos relatos pessoais. Eu quero entrar em alguns detalhes, né? Como eu já mencionei aspectos do meu próprio processo, eu quero trazer alguns fatores aqui do que impede muitas vezes a pessoa de dar esse passo, tá? Porque às vezes, né, como a pessoa acha que não vai mudar nada, não vai mudar nada, a gente já tá vivendo uma vida de casado. E ainda tem que, às vezes, gastar, né, com esse compromisso, né, nem que seja no cartório, tem um custo, mas também tem pessoas que conseguem de graça, comprovando baixa renda, então por isso que eu falo, o dinheiro não é o fator, tá, gente? É só uma desculpa que você coloca, certo? Vamos trabalhar aqui. Quais são os fatores que te impedem de dar esse passo? Quando você não assume esse passo, ou você realmente não quer estar nesse relacionamento e está só adiando essa decisão. E aí, qual que é o grande problema? Fica empurrando com a barriga, não consegue encerrar ciclo e não consegue admitir que também não quer. Não quer. Não consegue admitir. Às vezes tem medo de ficar sozinho. E aí não assume uma decisão, né? Geralmente, essas pessoas também, elas podem entrar numa posição, num lugar onde elas vão deixando o relacionamento bem ruim, né? Elas vão deixando a relação bem terrível, vai gerando conflito ali de maneira inconsciente, para que na tentativa de fazer o outro terminar, como são pessoas que não têm coragem de dar esse passo, não têm coragem de encerrar ciclos, elas vão lá e elas deixam inconscientemente o relacionamento bem ruim. Tem algumas pessoas que até chegam a trair. E essa traição é uma tentativa do quê? De fazer o outro encerrar algo que eu não tenho coragem. Certo? Esse é um dos fatores. Outro motivo, e um dos mais comuns aqui, tá? Eles podem ser somados. Às vezes você não tem só um motivo, uma questão. Às vezes você tem muitas questões que te geram essa resistência. Então, um segundo motivo, traumas, crenças em relação a esse lugar, e você não quer olhar para isso. Então, você vai também jogando para debaixo do tapete esse assunto e retirando a importância dele. Dentro desse medo, né, da decisão, existem algumas crenças como, eu já mencionei lá no começo também, o medo de perder a própria liberdade. Então, quando as pessoas associam amor, relacionamento à prisão, né, a algo que te sufoca, essa ideia inconsciente de que o casamento ele representa uma perda da própria autonomia vai fazer com que a pessoa muitas vezes não dê esse passo, né, de avançar, de ir além.
Quando um ou ambos, né, os dos parceiros ali crescem em famílias com separações difíceis muitas vezes, pode haver então também uma lealdade oculta à dor desses pais. Então, inconscientemente, é como se elas olhassem para isso e pensassem da seguinte maneira: se eles não forem felizes no casamento, eu também não serei. Então, existe uma lealdade oculta a esse assunto, tá? Que mais? Essa crença que eu já mencionei aqui de que já estamos casados na prática, né? A gente vive junto, já está praticamente casado. Muitos vivem como casados, mas evitam formalizar para não tocar em feridas mais profundas, que é realmente essa questão de não olhar para esse assunto, de não querer olhar para o relacionamento, de não querer mexer em tudo isso. Aí eu quero aproveitar uma fala, uma pergunta que foi colocada aqui, sobre se o outro mudou ou não, no meu caso, tá, gente? A gente tem que entender o seguinte, que você não vai encontrar a pessoa perfeita para estar do teu lado. E um dia eu ouvi um mentor meu que disse o seguinte, que a pessoa certa para você é aquela pessoa que vai ter defeitos, que vai ter sombras, só que são sombras que você consegue lidar. Você consegue lidar com essas sombras. Elas não é algo insuportável para você, não é algo inadmissível para você, não é algo que fere os seus valores. Então é algo que você se adapta, é algo que você adequa, é algo que você conversa, é algo que você ajusta, é algo que você muitas vezes molda ali, né? Isso ao longo da relação. Mas se a pessoa tem valores muito diferentes de você, se a pessoa tem uma estrutura, né, um modo de pensar ou uma forma de caminhar onde vocês bifurcam, cada um vai para um lado, cada um segue caminhos opostos, não tem como. Não tem como dar certo, gente. É quase impossível. A questão é, o que é negociável para você? O ponto não sou eu, gente. O ponto não sou eu, isso é importante para o meu marido. O que é inegociável para mim? Não é importante para vocês. Vocês têm que se fazer essa pergunta. O que é inegociável para mim? E aí está um grande ponto também. As pessoas se perdem muitas vezes em fazer um checklist de características de como essa pessoa deve ser. Deve ser moreno, alto, rico e não sei o que, não sei o que. Características externas. E se prendem a esse checklist. A pessoa deve ser assim. E eu não estou dizendo que a beleza física, ela não importa. Ela é importante sim. Você precisa se atrair pela pessoa, pelo amor de Deus, não estou falando o contrário. É importante. Mas a beleza física só por beleza física, tome muito cuidado com essa forma supérflua de você olhar para uma relação. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pode ser um deus grego, a pessoa maravilhosa, só que se te faz pisar em ovos dentro dessa relação, se você não tem abertura para ser você, para mostrar as suas sombras, para também entrar em assuntos mais profundos, se você se vê nesse lugar onde você coloca outra pessoa num pedestal e você se anula, tem alguma coisa muito errada nessa relação. E o ponto mais importante até do que só a beleza física, é você entender como que essa pessoa faz você se sentir dentro dessa relação. Como você se sente dentro dessa relação é ainda mais importante. E aí que está o grande problema, como algumas pessoas não têm referência do que é ter um amor leve, do que é viver esse apego, né, que a gente chama, em muitas teorias, esse apego seguro, essa relação onde não tem essa instabilidade, esse jogo de vai e volta, não tem essa montanha russa de emoções, às vezes ela não sabe reconhecer que aquele é um amor bom para ela. Porque ela não tem referência, porque ela acha que o amor é essa intensidade, essa explosão de sentimentos, essa paixão louca, né? E isso não é amor, gente.
Isso é vício. Isso é vício em rejeição. Então, como que a pessoa faz eu me sentir? A pessoa faz eu me sentir bem, ela faz eu me sentir vista, ela faz eu me sentir amada, ela faz eu me sentir prioridade. Isso é um relacionamento bom. Isso é um relacionamento saudável. Faz sentido, gente? Faz sentido? Que mais, tá? O que faz a pessoa resistir a esse compromisso? A busca oculta por algo melhor. Então, a ausência do compromisso pode revelar uma expectativa inconsciente de que ainda existe alguém ideal ou mais compatível, o que impede a entrega total. Então, acho que voltando aqui ao meu caso, né? Essa busca, né, de querer mudar o outro, era ainda pontos da minha história pessoal, eram traumas não olhados, talvez, ou que eu não queria olhar naquele momento. Mas a questão aqui, gente, é que muitas vezes você não se entrega completamente porque você fica presa a essa fantasia de que existe alguém perfeito. Não existe. Não existe essa pessoa perfeita. E aí talvez o que me fez virar a chave é eu entender, eu não me vejo com outra pessoa. É essa pessoa aqui que eu quero para minha vida. É uma decisão, é uma escolha, né? O amor é uma escolha que você, na verdade, assume um compromisso diário com a pessoa, tá? Então, outra questão que eu já trouxe aqui, a confusão entre amor e intensidade emocional. Então, essa questão sutil do que é o quê, que faz as pessoas muitas vezes, quando chega um amor leve, quando chega alguém que se apresenta, né, e se faz presente, está ali disponível e quer trocar com você, você às vezes quer afastar essa pessoa porque você não reconhece aquilo como bom, ou você não reconhece aquilo como amor. Você olha para aquilo e entende, nossa, que tediante. Nossa, não tem aquela montanha-russa de sentimentos, que sem graça. Não faz o meu coração bater mais forte. Isso é confusão. Isso é confusão. Gente, o ponto aqui não sou eu, tá? O ponto aqui não sou eu. Como que você iria se ver com outra pessoa se você não se deu a chance? Vocês não conhecem a minha história. Vocês acham que para eu chegar numa decisão assim eu não passei por muitas coisas? Muitas coisas. Vocês acham que para eu ter essa bagagem que eu tenho, vocês acham que para eu dar essa aula aqui que eu estou dando para vocês, é algo que eu li num livro, que eu não vivi a experiência prática, que eu não soube mensurar também o que me fazia bem, o que não me faz bem, o que eu sinto por uma pessoa que eu não sinto? Vocês acham que eu, como terapeuta, não fiz toda essa trajetória até chegar nesse ponto de decisão? Eu acho que vocês devem questionar vocês próprios. Não a mim. Porque o ponto aqui não sou eu. A questão é que vocês estão projetando as inseguranças que vocês têm na relação de vocês, na vida de vocês, em mim. Como se talvez esse lugar fosse impossível de alcançar. E aí é que tá, a pessoa que não se vincula, que não forma esse laço, que não se compromete, é alguém que também está indisponível para formar isso porque quer, porque está fugindo, porque acha que vai ter um outro, uma nova oportunidade. Aí chega com 40, 50 anos, não tem ninguém do lado, porque não olhou para esses assuntos profundos, e aí acha que o problema são os outros. Entende, gente? Ok? Então vamos lá.
Falando de toda essa questão, gente, a gente tem que entender o quê? Que para um amor ganhar força, você precisa confrontar a verdade dessa relação. Qual é a verdade dessa relação? Nesse momento atual. O que você não quer olhar? O que você não quer decidir? O que você tem medo? Que às vezes você fica em cima do muro porque te parece mais seguro. Esses medos, às vezes, gente, não são nossos. Não são nossos, são herdados de experiências que às vezes nem a gente passou. Experiências lá da nossa mãe, lá das nossas avós, de lá de trás. E que a gente herda essas memórias e a gente fica refém delas. Não, eu vou ficar aqui sem me decidir muito, sem tomar nenhum passo, sem avançar, porque se der alguma coisa errada, pelo menos, nossa, não vou ter dor de cabeça. Pelo menos, né? Tá tudo certo. Pelo menos eu não avancei. Então nem continua essa relação. Se você tem dúvida, se você não tá certa. O ponto é que se você chega nesse lugar de ou eu quero avançar ou eu não quero mais nada, você tem que tomar uma decisão. Qual que é a virada de chave? A tomada de decisão. Se você não quer mais, você vai para esse lado. Se você quer avançar, você vai para esse. Se você quer estar nessa relação, você vai para esse lado. Esse que é o ponto. A grande questão é que muitas pessoas não tomam uma decisão e ficam ali empurrando com a barriga. Só que isso vai enfraquecendo você. Vai enfraquecendo você na sua vida como um todo. A minha carreira melhorou depois que eu comecei a me posicionar mais, gente. A gente acha que, não, isso é só sobre relacionamento. Não. É sobre você amadurecer nas suas decisões. É sobre você se despedir, como diz Bert Hellinger, da juventude. Aí muitas pessoas entram nesse lugar de, mas casamento não é garantia de nada. Não é garantia de que a pessoa não vai trair. Porque eu conheço fulano que casou e logo separou. Enquanto fulano de tal vive 30, 50 anos juntos e tão bem e nunca casaram. Mas casamento não é sobre garantia. Isso você olha no namoro. Se o outro ele é fiel, se o outro tem valores parecidos com você. Por isso que a fala não é sobre case desesperadamente, tome essa decisão rápido. Não. É sobre constatar a verdade da relação. O que essa pessoa está demonstrando aqui para mim? Será que eu confio nessa pessoa? Será que é isso que eu quero para minha vida toda? O áudio não está saindo, gente? Responde aqui para mim. Responde para mim, gente. Tá normal? Tá saindo? Ok. Se alguém tá com problema no áudio, gente, talvez é o celular de vocês. Aí vocês têm que entrar e sair e entrar de novo na live, tá? Porque aqui tá tudo certo. Então, gente, a gente precisa realmente olhar para essa fala do Bert, assim como eu resisti há muito tempo também olhar para isso, né? Eu acho que quando eu levei a sério essa frase foi quando eu estava com 1 ano e pouco ali de caminhar com a constelação, né? De conhecimento sistêmico. Eu já era consteladora, né? Já trabalhava com a constelação, e aí essa frase do Bert, volta e meia, eu olhava lá, tá, e não aprofundava. Mas essa frase incomoda, por quê? Porque você tem que tomar uma decisão. O que você quer para sua vida? Né? Não estou dizendo hoje, imediatamente, ai meu Deus do céu, então é isso. Pega essa angústia que você sente e reflete sobre ela. Pega essa angústia, pega esse incômodo, talvez, que você sente com essa frase e reflete sobre ela. Por que isso me incomoda?
certo? Então, a gente precisa entender que esse incômodo, ele é necessário para você crescer, para você amadurecer, para você avançar, certo? Qual é a frase? Vou repetir. Quando um casal vive muito tempo junto e não se casa, inconscientemente eles estão dizendo um ao outro que estão procurando por algo melhor. Isso é ferir-se constantemente. Essa é a frase do Bert, tá? Então, gente, o que eu quero que vocês entendam aqui? O namoro ou o morar junto, que infelizmente, né, a gente acaba banalizando nos tempos atuais, não é um compromisso real. Namoros foram feitos para acabar. Ou o namoro termina em casamento, ou o namoro termina realmente porque as pessoas são incompatíveis. Porque por algum motivo elas não vão seguir por um mesmo lado, ou tem valores incompatíveis, enfim, toda essa questão aqui sobre o que é inaceitável para você, o que é inegociável para você, como que você se sente dentro dessa relação, para deixar de ficar investindo, agora voltando ao início, a introdução de toda essa aula que eu trouxe aqui para você deixar de ficar buscando desesperadamente por alguém ou por algo que já mostrou claramente o desinteresse em você, que já mostrou que não quer nada com você, que já mostrou que não é isso. Certo, gente? É possível ser o contrário, isso, você ser casado e ter essa sensação? Sensação do quê? Sensação do quê? Certo? A questão aqui, a gente está em tempos onde tivemos uma separação recente aí de uma blogueira famosa, né? Que não vem ao caso aqui adentrar nesse assunto, né? Mas a grande questão, gente, e essa fala que eu trago para vocês, voltando a falar, não é para você desesperadamente casar e dar esse passo. Eu estou dizendo para você, isso é muito importante, isso é necessário. Não adie essa decisão, mas antes de desesperadamente ir cega, olhar para esse assunto ou impor algo de alguma forma, né? Se for o caso de alguém aqui, olhe para a verdade da relação. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Eu estou morando junto há 7 anos e não pretendo casar. Ele não é o príncipe, pois a qualquer momento posso dizer tchau. E aí, né? Por que você continua empurrando com a barriga isso? Se posicionar é difícil, porém é importante. Vale a pena. Exatamente. Disse que quer pedir, mas não no meu tempo. Será? Será que quer? Será que quer? Eu acho que a angústia maior é a pessoa não sentir que o outro quer. E é isso que eu falo, gente, sobre você constatar a verdade da relação. Você pode ver que o outro às vezes tem uma insegurança, sentir que o outro tem uma insegurança, que o outro traz assuntos inconscientes, traumas passados, né? Isso tudo você pode reconhecer, mas agora você não ter realmente a certeza ou a clareza de que se o outro quer ou não, aí fica mais difícil. Aí fica mais difícil, tá, gente? E aí não tem como você mudar o outro.
Esse que é o ponto. Não tem como você mudar o outro. Vai ficar gravado, quero assistir de novo. Não vai, gente. Pelo menos não aqui no Instagram, tá? A gente não vai deixar essa live salva no Instagram, mas a gente está fazendo uma transmissão ao vivo no YouTube também. Deixa eu ver como é que tá no YouTube aqui. E eu quero convidar vocês a me seguirem no YouTube também. Então, vocês só vão ter acesso a essa live, a esse conteúdo, a toda essa reflexão que eu trouxe hoje aqui para vocês, que eu sei que mexe em muitas coisas, lá no YouTube. Então, convido vocês a seguir, se inscrever, a ativar a notificação, que a gente vai colocar também mais conteúdos por lá. E não vai ficar salvo aqui só lá, tá bom, gente? Qual que é o meu YouTube para vocês me seguirem? Você digita Tainá, meu nome, Constelação Familiar, você já acha lá o meu canal, tá bom? Certo? Então é isso, gente. Agradeço vocês. Quando alguém quer casar logo, então aí você tem que olhar para o que é aceitável para você. Esse que é o ponto, gente. Tá bom? Semana que vem a gente vai ter uma outra aula sobre relacionamento também. Eu vou trazer mais esse tema para aproveitar aqui o Dia dos Namorados, para a gente aprofundar, para a gente refletir, para a gente amadurecer, tá? E aí já fica o meu convite para quem ainda não está no nosso grupo da jornada, né? Esse é o grupo onde a gente disponibiliza links, onde eu coloco ali muitas vezes algumas chamadas, cartas abertas, eu coloco ali também relatos de atendimento, às vezes, que pode conectar com a sua história, tá? Então, se você quiser participar desse grupo mais íntimo aqui comigo, digita grupo que você vai ter acesso também a esses conteúdos exclusivos, tá bom, gente? Um beijão, até a próxima semana que a gente vai ter mais conteúdos.